Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedora e torcedor do Orlando Magic. Eu sou o Wagner e esse é o Madcast Brasil. Chegamos ao episódio número 27. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. E seja muito bem-vindo você também, meu companheiro de Madcast, Luiz Fernando Filho. Podemos dizer que empolgou, Luiz Fernando, ou ainda é cedo? Eu acho que para quem tá na situação que a gente tá, só nos resta realmente se abraçar com o que tem, né? Então, vamos dizer que sim. Vou responder que sim, Wagner. Vou dizer que empolgou. Vamos empolgar aí. Tem coisa pra gente se empolgar, a gente vai falar, mas pra tudo que a gente Podia ser viveu pior, né? Sempre podia ser pior. podia ser pior. E pro que a gente viveu aí, e principalmente se comparado ao podcast passado, esse vai ter um clima mais tranquilo, eu acho, né? Mais tradicional, eu diria, daqui do programa. O último foi meio aquele clima de velório, né? Um time totalmente desfigurado, a gente não sabia o que esperar. Agora, pelo menos, a gente já conseguiu ver um pouquinho dos novos jogadores, entender um pouquinho mais sobre eles. Mas a gente vai abrir esse programa justamente para falar sobre os reforços, os novos jogadores do Magic, né? O Wendell Carter Jr., o pivô que veio aí do Chicago Bulls, o RJ Hampton, o armador aí que veio do Denver Nuggets, e aí também um pouquinho do Gary Harris, né, que veio do Magic, que tem contrato na próxima temporada. Só o Otto Porter Jr. que a gente não colocou nessa brincadeira, né, Luiz? Porque a gente, eu acho que é seguro dizer que ele não vai ficar no Magic, né? Pois é. É um É uma contrato... passagem rápida, né? É um contrato grande, expirando, então provavelmente ele vai seguir o caminho dele, e acho que até o Magic, não sei se teria interesse em trazer ele de volta, não sei, quem sabe, né? Talvez a direção vá por esse caminho. Ele fez um bom jogo na surpreendente vitória contra os Clippers. O Magic ganhou de 103-96 em Los Angeles. Foi um negócio muito louco, né, Luiz? Você acha que já tava mimindo, né? Eu só vi no outro dia, né? A gente tem um acordo aqui para quem tá ouvindo a gente agora, que não ouviu anteriormente, quando teve o tour pela Costa Oeste. A gente tem um acordo aqui firmado que Wagner geralmente pega essa bucha aí. Ele geralmente é o cara que acompanha os jogos da Costa Oeste, porque eu já tô pós-paredão ainda, com aquela adrenalina, eu já tô no berço. Mas foi surpreendente, né? Principalmente esse segundo tempo aí. O Magic fez 66 pontos aí nesse segundo tempo. E o Otto Porter, né, que foi o que você falou, fez um jogo ok, né? Fez um jogo interessante ali, contribuiu do banco. Eu acho também, Wagner, que ele tá de passagem aí. Se for um contrato ok pro Magic, um contrato baixo, vamos dizer assim, pode ser que ele retorne. Aí a gente terminou nem incluindo aí na pauta ele, porque o futuro é incerto, muito mais incerto do que o RJ Hampton e o Wendell Carter Jr., né? Assim, em termos de Magic, ou pelo menos para o futuro próximo. Se fosse se o Magic conseguisse um contrato legal com ele, mas o que eu acho que ele não tá buscando nesse ponto da carreira, eu acho que ele vai buscar um contrato mais vantajoso aí do ponto de vista financeiro. Mas se o Magic conseguisse, seria sim um veterano interessante para manter no elenco para ajudar a guiar essa molecada, né? É importante, né, Wagner, frisar isso. O Magic precisa de jogador veterano, né? Assim, a gente já tá num cenário onde tem muito jogador jovem, e eu acho que o caminho do Magic é buscar esses jogadores veteranos que estão ali orbitando, que tem contratos que não são tão pesados. Eu acho que são caras importantíssimos agora, né? Já que a gente perdeu um principal pilar aí em termos de experiência, vamos dizer assim, que seria o Vucevic. Pensar nesses caras aí, que possam orbitar. O Otto Porter é um desses caras aí, mas, como você falou, eu acho muito difícil que ele vá querer fazer um contrato interessante mais pro time do que para ele. Nesse jogo ele jogou 21 minutos, começou no banco, né? Ele fez 13 pontos, 7 rebotes, 4 assistências. E fez um quarto muito bom. Se eu não me engano, foram 8 pontos só no quarto. Então, ele meio que chamou a responsabilidade ali e foi fundamental pro Magic, né? O Magic tava perdendo de 9 pontos, faltando 4 minutos. Enfim, tava bem atrás do placar, faltando 4 minutos. E conseguiu uma improvável virada e uma vitória que acho que ninguém esperava, né? 103-96. O Kawhi fez 28 pontos. O Clippers estava sem o Pat Beverly, sem o Marcus Morris, estava sem o
Paul George também, mas mesmo assim é um dos melhores times da NBA, né? 32-17 a campanha deles, foi totalmente surpreendente a vitória. Eu sei que tem muita gente que não gosta, que o time tá, assim, precisando perder, mas, cara, não tem como não ficar satisfeito. A gente vai falar sobre isso também, sobre essa necessidade de os jogadores vencerem. Mas vamos abrir nosso programa aqui, vamos seguir a nossa pauta, né, Luiz, uma vez na vida? Vamos! A gente convidou duas pessoas, dois torcedores do Chicago, um do Chicago e uma do Denver, para falar justamente sobre esses novos jogadores que o Magic recebeu, né? Então, a gente vai receber o Bruno, do Chicago Sports BR, e a Ana Luísa, torcedora do Denver, para falar sobre o Wendell Carter Jr., sobre o Gary Harris e sobre o R.J. Hampton. Vamos chamar o Bruno então primeiro, né, Luiz? Você quer apresentar ele aí? Você que trouxe nossos convidados, fez a produção. Mas hoje a produção fui eu, tá vendo? Uma vez na vida, né? Mas o Bruno aí é um camarada bem ativo aí no Twitter. Fala, né? pessoal do MagicCast, meu nome é Bruno Benitti, eu sou administrador da conta Chicago Sports Brasil, lá no Twitter, e eu fui convidado pelo Luiz Fernando para falar um pouco sobre o Wendell Carter Jr., esse pivô do Chicago Bulls. Foi trocado nessa troca aí pelo Nikola Vucevic e mais 2 picks de draft e o Otto Porter Jr. Bom, o que eu posso falar para vocês do Wendell Carter, o que vocês podem esperar dele, é um jogador muito jovem, né? Tem apenas 21 anos. Falando um pouco mais das medidas do jogador, né? Um pouco mais da parte física. 2,8 metros, 2,25 de envergadura. Eu considero ele um pivô baixo para a NBA, tá? Que sofreu um pouco com essas questões, principalmente nessa temporada. Mas que desde o início demonstra ser um cara com teto relativamente alto, né? Então, o que eu posso dizer para vocês é que tenham paciência, porque ele é um jogador que tem um potencial, acredito que interessante para ser trabalhado. Eu não sei muito bem como que o Magic planeja esse encaixe entre o Wendell Carter e o Mohamed Bamba, mas agora falando um pouco do jogo dele, é um jogador extremamente defensivo, com uma mentalidade defensiva bem apurada, um trabalho de pés relativamente ok, até pela idade, e que, principalmente antes das lesões, né, que começaram desde o começo da carreira dele, era um jogador com uma boa atuação, né? Então, assim, o que vem atrapalhando muito ele nesse período, nesse início de carreira, são as lesões, mas sempre que ele está em quadro, você pode esperar um jogador com raça, com vontade, e que também tem muita personalidade para falar sobre os erros do time, sobre o que precisa ser feito, o que precisa melhorar. E agora falando um pouco mais do chute dele, né? O Wendell Carter é um jogador que no início dessa temporada treinou muito bolas de 3, mas que até agora não conseguiu converter esse treino em realidade durante os jogos. Então, isso é uma coisa pra gente ficar de olho no decorrer do tempo. Mas eu acredito que nas mãos certas, com um pouco de tempo para trabalhar e sem tanta pressão de dar certo logo de cara, que é o que o Orlando quer fazer agora nessa reconstrução, eu acho que ele é um jogador que pode ser interessante, pode ser um pivô titular aí na liga por muito tempo. Então é isso, falou galera, muito obrigado pelo convite e até a próxima. Bom, é isso, né, Luiz? Esse é o Wendell Carter Jr., aí nas palavras do Bruno, que acompanhou a carreira dele inteira, né? Ele foi draftado pelo Chicago no mesmo ano do Mo Bamba. Então, é um cara jovem, promissor, né, pelas palavras do Bruno. Acho que a gente pode esperar boas coisas do Wendell Carter Jr. Ele fez 2 jogos até agora pelo Magic. Estreou contra os Lakers, com 8 pontos, 8 rebotes, 1 roubada de bola em 20 minutos. E depois contra os Clippers, ele fez 11 pontos, 6 rebotes, 3 assistências, deu 3 tocos, 4 de 4 nos arremessos, 1 de 1 nas bolas de 3, que é uma coisa aí que o Bruno falou, né, pra gente ficar atento, que é um aspecto do jogo que ele tá tentando começar a desenvolver. Então ele já meteu essa bola aí contra os Clippers, um bom sinal. Mas pra mim o que mais chamou atenção, principalmente na vitória contra os Clippers, foi a defesa, o posicionamento defensivo do Wendell. Como o Bruno falou, é um pivô que pros padrões é um pouco baixo, mas ele mostrou que parece ter um bom tempo de bola aí, deu 3 tocos sensacionais, 2 deles fundamentais para a vitória, inclusive.
Então, acho que a gente recebeu um bom jogador em troca aí, né, Luiz? O que você pode falar desse pouquinho que a gente já viu do Wendell Carter Jr.? É legal ouvir isso de um torcedor, né, do Chicago Bulls, porque dá uma esperança. No dia da troca eu estava muito, assim, muito negativo com essa troca, pela preocupação, como o Bruno falou, das seguidas lesões, né, um jogador muito jovem, com seguidos problemas de lesões, a gente perdendo um All-Star por um cara que pode ser um jogador interessante lá na frente. Mas eu, particularmente, estou gostando do que eu estou vendo nesses primeiros jogos aí. Espero que ele se mantenha saudável. Agora, acho que ainda nessa temporada o Clippers tem que fazer essa transição aí, né? Trocar o Ken Bush de titular, deixar o Wendell Carter Jr., porque eu acho que tá bem, assim, tá uma briga aberta, né? O Wendell Carter Jr. e o Mo Bamba para ver quem vai assumir essa vaga aí de titular. Eu acho que o Wendell Carter Jr. pode assumir essa vaga aí no começo. Pode ser que o Bamba assuma depois, consiga evoluir bem, né? O Bamba também conseguiu aí fazer seus 12 pontos, né, nessa última partida contra o Clippers. Inclusive, um detalhe interessante, né, Wagner? O Magic fez muito ponto do banco. Tudo bem que assim, o Clippers mal tinha banco, né? Jogou com 8 caras só. E a gente o Magic teve 4 jogadores que fizeram pelo menos 10 pontos ou mais. Então, Terrence Ross, obviamente, liderou o bonde aí do banco. E Foram 56 pontos do banco. Pois é, e aí muita coisa. Se você vê no ataque, só o Chubuki que realmente fez 18 pontos. O resto fez menos de 10 pontos ali. Então, foi um começo interessante do Wendell Carter Jr. Eu acho que o Magic vai ter que ter uma paciência de mais de uma temporada aí para ver a evolução desse jogador. E tem um ponto interessante, que eu peguei esse ponto também, que o Bruno falou dos 3 pontos, né, do chute de 3 pontos do Carter Jr., para relembrar que o Vucevic teve uma grande evolução nesse quesito do jogo também, né? Ele não era nenhum grande chutador de 3, e isso terminou virando um ponto muito bom do jogo dele. Quem sabe a gente pode repetir isso aí com o Wendell Carter Jr. nessa evolução. Jogador muito novo, né? 21 anos. Uhum. Eu fiquei animado. Depois desse áudio, eu confesso que eu fiquei animado, porque é bom ouvir de um torcedor isso, né? Do outro time. É verdade. Porque a gente lê muito, a gente vê, a gente tem nossas visões, mas o cara que vê todos os jogos ali, que acompanha, que tá no dia a dia do time, ele tem a visão ali, ele sabe. Se a galera do, sei lá, do 48 minutos perguntar pra gente sobre o Timo Kick, a gente vai falar um negócio mais robusto sobre ele, porque a gente acompanha todos os jogos do Timo Kick, a gente vê a evolução dele, enfim, de outros jogadores que o Magic tem aí. Então, eu fiquei animado, gostei desse áudio aí. Obrigado, viu, Bruno? Deu uma maciada no coração aí. Valeu, Bruno. Brigadão. Eu só queria acrescentar, Luiz, que você falou do Bamba, do Wendell Carter Jr. e do Burt. Eu concordo demais com você. Eu acho que o Clifford tem que fazer essa transição o quanto antes. Eu acho interessante a gente notar que no jogo contra os Clippers, o Wendell Carter Jr. terminou o jogo. Então, assim, teoricamente o técnico deixa quem tá melhor para terminar, né? Então, ele terminou, jogou os minutos finais e foi decisivo para a vitória. Mas ele e o Mo Bamba tiveram tempo de quadra muito parecido, né? Os dois jogaram 18 minutos nesse jogo. Tiveram números muito parecidos também, mas eu queria destacar o Mo Bamba, que nos últimos 3 jogos, em todos ele fez mais de pelo menos 10 pontos e pegou 4 rebotes, né? Contra Portland foram 11 pontos, 4 rebotes. Contra os Lakers, 11 pontos, 7 rebotes, 3 assistências e 3 tocos. E contra os Clippers, 12 pontos, 8 rebotes e 1 toco. Mas eu queria falar além dos números, porque eu acho que deu para reparar assim, um Mo Bamba mais ligado, mais intenso dentro de quadra, que é uma coisa que a gente sempre cobrou, né? A gente sempre viu um Mo Bamba meio lento, parecia meio desinteressado com o jogo. E contra os Clippers ele sofreu demais, é uma questão que ele vai precisar evoluir fisicamente. Para tirar os rebotes do Ivica Zubac, o pivô dos Clippers, né? Ele sofreu demais. O Zubac, se não me engano, pegou 8 rebotes ofensivos no jogo, que é um número
absurdo, né? E muitos deles foi ganhando no corpo no Bamba, deslocando o Bamba com o corpo e ficando melhor posicionado embaixo da cesta. Então, acho que essa é uma questão que o Bamba vai trabalhar, mas me animou ver um Mobamba mais ligado, mais interessado no jogo, mais vibrante e jogando bem, né? Ele arremessou 10 bolas, acertou 4, ele forçou alguns lances ofensivos ali, principalmente no 1 contra 1, que a gente vê que ele não se sente muito confortável ainda para definir as jogadas no drible, ou usando o corpo, trombando, enfim. Ele tentou uns fadeaways, errou umas bolas de 3 que ele não pode errar, sem marcação, errou umas 2 nesse jogo. Então, foi interessante ver esse novo Mobamba, e eu acho que ele tem tudo para brigar com o Wendell Carter Jr. por essa vaga, sim. Mas antes, a gente precisa que o Clifford tire o Burt, né? O Burt, a gente é grato, ele fez uma grande temporada, fez ótimas temporadas pelo Magic, é um ótimo reserva, mas ele simplesmente não está inserido nesse futuro do Magic, né? Ele jogou 19 minutos contra os Clippers. São 19 minutos que poderiam ser melhor distribuídos entre o Bamba e o Carter Jr. Então, eu realmente espero que o Clifford faça essa transição nos próximos jogos, até o fim da temporada, para a gente poder ver mais, tanto do Bamba quanto do Carter Jr. Mas faz sua aposta aí, vamos fazer a aposta aí. Quem será o titular? Qual dos dois? Ou você vai apostar que é o Burt, né? Sei lá, do jeito que o cara, eu não duvido, viu? Eu acho que o Clifford é meio teimoso em algumas coisas, né? A gente sabe. Mas se eu fosse apostar em um deles, eu apostaria no Carter Jr. Eu acho que o fato dele já ter ficado no final do jogo contra os Clippers é um indicativo de que ele sai na frente dessa corrida. E você aposta em quem, Luiz? Não, eu aposto que é ele também. Eu acho que esse Ken Burt aí com uma boa minutagem, ou pelo menos como titular nesses jogos, foi mais para dar uma acostumada aí, né, no terreno, deixar o Wendell Carter Jr. dar uma, assim, se adaptar para possivelmente assumir o posto. Agora, essa minutagem do Burt e do Bamba precisa ser uma coisa mais desnivelada para o lado do Bamba, né? Como a gente está falando aqui, o Bamba precisa ter mais tempo de quadra do que o Burt em todos os jogos. Né? Esse último jogo contra o Clippers, a diferença não foi tão grande, né? O Burt teve 19 minutos e o Mobamba teve quase 18. Mas ainda assim, eu acho que o Mobamba tem que ter alguns minutinhos aí, uns 5 minutos talvez, a mais do que o Ken Burt, pelo menos, né? Para dar tempo para esses caras evoluírem também. Daria para você deixar o Carter Jr. na casa dos 30, o Mobamba ali mais para casa dos 20. Porque o Burt jogou alguns minutos de power forward também, né? Na posição 4. Então, não sei, quem sabe talvez usar os dois juntos, eu acho meio improvável. Mas talvez aí distribuir em 30 minutos pro Carter Jr. e 18 pro Bamba, ou um pouquinho menos, né? 28-20, enfim. Mas eu acho que o Burt, como a gente já falou, ele não está inserido no futuro do Magic e ele já estabeleceu o valor dele na liga. Eu acho que a liga inteira já sabe quem o Ken Burt é, o que ele pode fazer, o que ele pode entregar e o que ele não pode, quais são as deficiências dele. Eu acho que isso está bem estabelecido. Então, eu acho que chegou a hora do Magic pensar no futuro mesmo. Já passou dessa hora, na verdade, né? Nessa temporada condenada aí que a gente teve. Mas eu acho que é importantíssimo a gente dar mais minutos pro Bamba e pro Carter Jr. e deixar um pouco o Burt mais vindo do banco, jogando pouquíssimo mesmo, porque embora ele tenha prestado muito bom serviço pro Magic, acho que a franquia tem que pensar também no futuro dela, né? Tem que se preocupar com os jogadores? Tem, mas o Burt não tá numa situação ruim. Se ele parar de jogar hoje, se ele jogar 5, 8 minutos hoje, a liga toda já sabe quem é o Ken Burt, qual é o teto dele, o que ele pode fazer, o que ele entrega. Então, eu acho que não teria tanto prejuízo para ele, do ponto de vista de futuro na liga. Luiz, a gente trouxe também a Ana Luísa, e ela vai falar mais, porque ela vai falar de 2 jogadores, Gary Harris, o alarmador aí que veio do Denver, e o RJ Hampton, que é a maior incógnita, né, Luiz? Né, Luiz? Opa! Tudo aqui. Opa! Foi falta. Luiz, então chama a Ana aí, na ordem que você quiser. Quem que você quer ouvir ela falar primeiro? Vamos ouvir a Ana falar do Gary Harris, mas antes deixa eu só passar aqui o arroba dela, depois a gente vai relembrar tanto dela quanto do Bruno.
Ana Luísa é uma das contas mais legais aí que eu sigo no Twitter, porque ela simplesmente fala de todos os times de Denver. Ela torce para todas as equipes e lá do Colorado e fala de beisebol, fala de hóquei, fala de basquete, fala de futebol americano. É o @AnaLuisaF7. Então recomendo demais. Ela vai falar aqui, como o Wagner falou, vamos dividir essa opinião dela aí em duas partes. Primeiro sobre o Gary Harris e depois a gente vai falar um pouco sobre o Gary Harris aqui e depois a gente segue para falar sobre o menino RJ Hampton, beleza? Solta aí, Wagner. Solta aí, DJ, o Gary Harris. Bora, Ana Luísa, fala do Gary Harris pra gente. Olá, pessoal do Madcast, muito obrigada pelo convite. Aqui é a Ana Luísa, eu sou torcedora do Denver Nuggets. Vocês me encontram no Twitter lá no AnaLuisaF7. E me convidaram para falar aqui um pouco sobre a troca entre o Magic e os Nuggets, envolvendo a principal peça foi o Aaron Gordon, né, que chegou em Denver. Inclusive, muito obrigada, porque queria começar falando isso. Ele parece se encaixar completamente no time de Denver. Mas o interesse de vocês não é ouvir sobre o Aaron Gordon, com certeza. Virar essa página e pensar no que vem pela frente, né? E Denver mandou algumas peças para o Magic, pensando no futuro o Magic, com certeza, pensando mais no futuro do que no presente, né? Começando uma nova reconstrução e tudo mais, vocês já devem estar sabendo muito bem. Então, a principal peça que foi nessa troca, primeiro para alinhar salários, né, foi o Gary Harris, que era um jogador muito importante para Denver. Ele tem tido muitas lesões nos últimos anos e isso provavelmente fez o valor dele cair dentro da franquia, mas ele foi muito importante nos últimos anos. Ele era o Denver Nuggets que estava mais tempo em Denver. Ele estava antes do Mike Malone virar o head coach do Denver Nuggets. Ele já estava lá. Então era um jogador que tinha um peso muito grande no vestiário, tanto que os jogadores e o próprio treinador ficaram bastante emocionados com a saída do Gary Harris. Mas vamos falar que é um jogador que ele tem um salário alto e não vinha jogando, né? Ele foi bastante importante na última corrida dos Nuggets nos playoffs. O retorno dele foi um dos fatores que ajudou o Denver a voltar do primeiro 3-1, né, que estava contra o Utah Jazz. Então é um jogador que já foi muito importante para Denver, mas que Denver estava pronto para seguir em frente. Acho que pro Magic eu não sei muito bem se ele vai ser uma peça útil, porque é um jogador que tá vindo de lesão, ele tá lesionado no momento, não sei, até onde eu sabia ele não tem nenhuma previsão de retorno. E é um jogador que vem se machucando muito, tem tido bastante dificuldade de chutar de 3 pontos, que era uma coisa que ele desempenhava muito bem até uns 2, 3 anos. E aí nos últimos anos ele vinha tendo bastante dificuldade. E o que ele se especializou foi defesa. E ele com certeza era o melhor defensor de Denver. Denver estava sofrendo bastante antes da troca pelo Gordon com a questão defensiva, porque principalmente no início da temporada, quando o Gary Harris começou a perder jogos, então isso afetou bastante Denver. Mas meio que Denver foi se arrumando sem ele, sabe? Então é um jogador que acabou se tornando um pouco dispensável. Talvez nos playoffs os Nuggets sintam falta dele, mas eu acredito que é um jogador que já estava na hora de seguir em frente. Para Orlando, eu não sei se ele é um jogador que vai fazer tanta diferença, até porque vocês estão no começo de uma corrida. Talvez ele possa, se ele voltar a ficar saudável ainda essa temporada, ou então no começo da próxima, ele possa ser vendido para um time que esteja tentando uma corrida pelo título, pegar esse jogador que é muito bom defensivamente. Todo mundo precisa
de boa defesa na NBA. Então, talvez seja mais por aí. Eu não sei se o Magic vai estar numa condição de poder usar ele pro que ele realmente... pensando assim no futuro, né? É um jogador que já não é mais tão jovem e ainda é jovem, mas tipo, tem muita lesão. Então acho que seria por aí. Ele já é um veterano e acho que ele talvez possa ser mais útil para Orlando se ele conseguir ficar saudável e acabar se transformando em mais opções de troca. Luiz, que surpresa, mais um machucado para o nosso time, né? Que novidade boa. Era tudo que a gente queria. O Magic me lembra aquela fase do São Paulo que todo mundo ia pro Refis, né? Gostava de O Refis era tão então... bom que todo mundo ia para lá, né? Então o Magic virou isso aí agora, sei lá, não sei nem o que falar. Mas brincadeiras à parte, eu acho que o Gary Harris se encaixa naquilo que a gente estava falando um pouco do Otto Porter Jr. antes. Um veterano para ajudar a guiar essa galera nova aí nas próximas temporadas. Pelo menos na próxima, né? Ele tem contrato até 2021. Não, 21, 22, desculpa. Ele tem contrato até 21, 22, então a gente tem pelo menos uma temporada inteira aí do Gary Harris. E eu acho que o Magic, não sei se o Magic trocaria ou vai esperar esse contrato expirar mesmo para liberar espaço no teto salarial aí. Mas, cara, eu acho que é um jogador interessante, um bom defensor, que tem chute de 3 e que vai ter uma oportunidade de ganhar mais protagonismo e aparecer mais ofensivamente. Então, eu vejo com bons olhos essa chegada do Gary Harris, mesmo que seja por uma temporada só, mas é um veterano que a gente precisa para ganhar essa molecada, né, Luiz? Pois é, eu tava falando com a Ana em off, né? Quando ela mandou essa opinião dela sobre o Gary Harris, a gente estava conversando sobre o Aaron Gordon. Eu até brinquei com ela, viu, Wagner, que eu falei, daqui a um ano, me manda uma mensagem aí falando sobre o Aaron Gordon, se você vai estar tão animada como você está hoje. Mas, brincadeiras à parte, a gente concordou, só passando rápido pelo Aaron Gordon, que é algo que a gente já falou várias vezes aqui, que era bom para o Aaron Gordon, uma casa nova, e eu acho que ele foi para um lugar onde ele pode ter a tranquilidade de não ter o protagonismo, né? O protagonismo vai estar com outros caras ali, então eu acho que o Aaron Gordon pode contribuir bastante lá em Denver, tanto ele quanto o Fournier, eu acho que caíram em dois times que foram interessantes para eles. O Vucevic, ainda Chicago precisa de algumas questões ali para melhorar, mas eu acho que especialmente o Aaron Gordon foi para um time aí que vai brigar bem. O Gary Harris tem uns pontos interessantes nessa fala da Ana que eu destaquei aqui. Primeiro, essa sugestão que ela deu do Gary Harris ser um possível, que essa estadia do Gary Harris em Orlando fosse uma possível ponte, né, para uma troca, próximo ano o Magic trocá-lo, né, por alguma coisa e ver o que sai disso aí. Achei um caminho que pode ser um caminho a ser seguido até pela escolha de draft que possivelmente o Magic vai ter nessa temporada. A gente tem que ver como vai ser, e aí tem o Terrence Ross também, pode ficar uma situação onde muitos caras ali e precisar alguém sair, pode ser que seja o Gary Harris. Esse ponto da defesa que você já destacou também, eu acho que com o Clifford, se tem uma coisa que o Clifford faz bem, é esse trabalho de defesa, né? Então eu acho que a gente pode ver até uma evolução no Gary Harris nisso. E tem um ponto interessante, um contraponto interessante sobre isso que eu falei antes aí, do Aaron Gordon, perder um pouco esse protagonismo e conseguir contribuir lá em Denver. A mesma coisa pode acontecer com o Gary Harris, assim, a mesma coisa não, pode acontecer com o Gary Harris algo que era esperado no Aaron Gordon, ele vir para cá, para o Magic, para ele deixar de não ter tanto o protagonismo como um dos principais caras de pontos e etc. lá em Denver, apesar de ele ter tido a corrida aí nos playoffs e tudo, ele tem um certo protagonismo maior em Orlando e, como você falou aí, pode ser que ele tenha uma ascensão em pontos, enfim, em números, porque a gente vê nas últimas 3 temporadas uma queda dele, né? Ele foi evoluindo, né? De 2015 até 2018 ele teve uma evolução de pontos e aí a partir de 2019 ele foi decaindo.
né? E assim, não necessariamente a minutagem dele em quadra diminuiu sensivelmente, não, pelo contrário, manteve ali na média. Então eu acho que o Gary Harris pode vir a ser uma peça interessante, eu acho que ele vai ser o titular do time. Acho que o Terrence Ross vai ficar pelo menos no banco aí, até porque o Gary Harris é um cara caro, um jogador caro aí, né? Então acho que o Magic vai É querer o ver maior se salário do realmente. Magic hoje, né? Pois é, vai querer ver se vale a pena ter esse jogador, até porque ele tem contrato até o próximo ano. E, assim, essa diferente do Wendell Carter Jr. não me deu muita animada, não, sabe, Wagner? Assim, eu fico bem neutro, porque é um cara que eu acho que a gente terminou, a gente já falou sobre isso no outro programa, a gente pegou um cara mais velho que o Aaron Gordon, mais caro que o Aaron Gordon, um jogador que assim não vai produzir, eu acho, em pontos como o Fournier produzia, por exemplo. Então, não me animou muito não, mas vamos ver se ele consegue dar uma subida aí na carreira, quem sabe repetir aí a temporada 2017-2018, que foi a que ele teve o melhor desempenho de pontos aí. É o que resta a gente torcer. Eu queria só dar uns pitacos aqui sobre umas coisas que você falou. Primeiro, o Aaron Gordon. Eu acho que foi um lugar, assim, perfeito para ele, Denver. O time para recebê-lo. Por quê? Ele tem dois caras que comandam a bola, muito habilidosos e com boa visão de jogo, Jokic e Jamal Murray. E aí ele vai ser a quarta, talvez a quinta opção ofensiva. Então é um lugar muito cômodo para ele ofensivamente, onde ele vai poder usar muito os pontos fortes dele e explorar o que ele faz de melhor. Né? Você tem aí provavelmente o Will Barton com ele no time titular, e o Michael Porter Jr., que é um Aaron Gordon bem melhorado ofensivamente aí, né, falando. Então, assim, ele não vai ter responsabilidade nenhuma de carregar a pontuação desse time nas costas em momento algum. Então, acho que vai ser muito cômodo, é um lugar muito bom para ele até para se desenvolver, para ter menos pressão em termos de atuação individual, sabe? Então, acho que é um lugar muito bom para ele. Sobre o Gary Harris, a gente vai ter que ver aqui. Eu acho que todo jogador que ganha protagonismo ofensivo, a tendência é melhorar os números, é crescer. Até, quem sabe, ele se transforma numa boa moeda de troca pro Magic aí na próxima temporada, na próxima deadline aí, o Magic de repente consegue trocar por uma escolha de draft, por algum contender, enfim. Vamos ver o que acontece. E agora acho que a gente pode chamar a Ana Luísa para falar sobre o R.J. Hampton, né? Porque eu acho que a troca do Magic, o Gary Harris, isso que eu ia falar. O Gary Harris chegou mais para bater salário com o Aaron Gordon do que para ser um reforço. Acho que o Magic apostou muito no R.J. Hampton e na escolha de 2025. Então, vamos ouvir o que a Ana tem para falar sobre o nosso glorioso R.J. Hampton, que é um ilustre desconhecido para nós até agora, né, Luiz? Pois é. Bora lá, Ana, fala pra gente. E aí tem realmente a principal peça nessa troca. Teve também uma primeira rodada de 2025, mas é isso eu não vou conseguir falar pra vocês o que isso vai virar. Então daqui a alguns anos talvez a gente converse sobre o que virou isso. Mas a peça que com certeza foi o que atraiu Orlando pra fazer a troca, que é o R.J. Hampton, né? Que é o guard que Denver draftou esse ano. Ele é um jogador de apenas 19 anos, então é um jogador que tem um upside muito grande. Talvez tenha sido a peça, com certeza foi a peça que Denver deve ter ficado mais relutante em abrir mão, porque é um jogador que não estava contribuindo nada, é um jogador que é cru demais e tudo mais. Vocês provavelmente vão ver isso. Ele é um jogador que é extremamente atlético, ele corre muito, ele é muito esforçado, e acho que esforço e atleticismo juntos podem acabar virando uma coisa muito interessante. Então acho que pode ser uma peça que daqui a alguns anos Denver olha pra trás e fala: putz, a gente deixou esse cara embora. Mas ao mesmo tempo não tem como você ficar esperando pra sempre e não fazer uma movimentação. Então acho que de todo jeito é uma troca boa pros dois lados. Eu acho que o R.J. Hampton é um jogador que, focando nele agora,
Ele é um jogador que é muito atlético, como eu falei. Vocês basicamente trocaram um jogador que é muito bom em dar enterrada por outro. Ele teve pouquíssimos minutos em Denver e ele já apresentou o talento dele para enterradas. Ele é um jogador que, se ele se esforçar o tanto que ele parece que ele é esforçado, ele pode virar, sim, uma grande peça nessa troca, e ele pode virar um jogador que faça a diferença pro Magic. É claro que é tudo baseado em teto, né? Porque é um jogador de apenas 19 anos, mas é isso que o Magic quer, né? São jogadores que tenham, eu imagino, né? Que tenham um teto para poder desenvolver e daqui a alguns anos tá aí disputando na NBA. Então, acho que é uma troca que traz o upside pro lado do Magic. E o RJ Hampton com certeza foi uma peça que Denver ficou relutante em trocar. Eu não tô falando isso da minha cabeça, é isso que os jornalistas falam quando eles falam que ouviram de dentro da organização, que essa foi a peça que era mais difícil para Denver se desfazer, né? Lembrando que o RJ Hampton foi escolha de primeira rodada no draft desse ano. Ele não foi a primeira escolha de Denver. Denver deu uma surpreendida em todo mundo. Pegaram o Zeke Nnaji, que é outro jogador interessante, mas isso aí não interessa pra vocês, né? e aí eles pegaram ali na pick 22, se eu não tô enganada. E aí algumas escolhas depois, Denver voltou pra primeira rodada de novo. E aí escolheu o RJ Hampton, que na verdade foi a escolha que a maioria da torcida de Denver ficou super animada, porque é um jogador realmente bastante interessante. Então, acho que por mais que Denver tenha ficado feliz com o resultado da troca, não significa que tenha sido uma troca ruim pro Magic. Pode inclusive ter sido muito boa, pela questão tudo vai depender de como o RJ Hampton vai ser desenvolvido e como ele vai entregar o jogo dele na NBA, como ele vai elevar o jogo dele na NBA nos próximos anos. É isso aí, galera. Espero ter respondido aí o que vocês queriam saber. E boa sorte na reconstrução. Acho que é sempre complicado, né? Quando o time da gente entra em processo de recomeçar. Mas é gratificante também sair do outro lado e ver quando gera bons frutos. Então, desejo boa sorte pro Magic. E é isso aí. Muito obrigado pelo convite. E Go Nuggets. E boa sorte pro Magic. E aí, Luiz? RJ Hampton. O que você achou? O que você achou dessas características aí que a Ana falou sobre ele? É um cara muito novo, né? Então acho que a gente pode esperar, no mínimo, que ele vá crescer no Magic. Pois tem 20 anos só, 3 temporadas na NBA, que, assim, não é nada hoje em dia, né? Tão jovem que os jogadores chegam aí na NBA, alguns demoram bastante para evoluir, né? A gente fala do Aaron Gordon aí, o Aaron Gordon já tem muito tempo de NBA e ainda pode desabrochar mais ainda agora em Denver, né? A gente ainda não viu talvez o teto do que possa ser o Aaron Gordon, ou ouviu, né? Não sei. Mas o RJ Hampton inicialmente me deixou um pouco confuso pela projeção de futuro do Magic. Assim. O Magic tem o Fultz, tem o Cole Anthony ali como armador. Michael Carter-Williams é um cara que eu acho que é importante ter no elenco. Já defendi algumas vezes aqui, um cara que tem uma vitalidade defensiva que eu acho interessante para ser o terceiro armador ali, ter umas minutagens mais para contribuir, seja na posição 1 ou na posição 2, como um cara de defesa realmente, né? E aí vem o RJ Hampton, que é uma aposta, mais uma aposta, assim como o Wendell Carter Jr. de evolução. Agora, dá para ele jogar na posição 2 também, o que é uma esperança, né? Assim, de que possa ser uma solução de uma situação que o Magic vai precisar de muita sapiência no draft aí para saber escolher bem, mas
se não conseguir também, ou se demorar um pouco para esses novatos terem uma evolução, vamos dizer assim, eu tô torcendo que seja uma posição 2 aí no draft, mas pode ser um small forward. Cade Cunningham de preferência, né? Pois é. Pode ser uma posição 3 aí também, que a gente tá precisando também, né, Wagner? Na verdade, agora... A gente tá precisando de tudo, né? A gente tá precisando de tudo, velho. Até o que a gente não precisava mais, agora a gente tá precisando, velho. É dureza. E aí, é uma aposta interessante. A gente já falou no programa passado, não foi uma troca que eu gostei. Né? Até inicialmente até relembrando, inicialmente a gente ficou conversando, pô, será que essa troca foi boa? Eu vi um pessoal falando que achou a troca boa, mas eu não consegui achar essa troca boa. Né? E além de tudo isso, tem a troca, a primeira escolha de 2025, que até a Ana deu uma risada de deboche, porque não dá pra gente falar nada. Não dá pra gente falar absolutamente nada. O que não dá pra nem projetar quem é. Essa galera de 2025 tá na escola ainda ali e tal. Não é nem sênior, não tem, velho, não tem nada pra pensar ainda desses caras. Pra você ter ideia, o LeBronzinho, né? O Bronny, ele é classe de 2023, possivelmente. Então, daí você já tira. E a gente ainda vai falar sobre isso, viu, Luiz, aqui no podcast, nos episódios futuros, que é o plano LeBron James na Disney. Já pensou, velho? Porra, ia ser demais. Pelo menos o nosso coraçãozinho ia ficar quente, né? Feliz. Pelo menos uma vez. Mas eu acho que é um cara que vale a aposta, assim, nesse momento. Acho que ele precisa ter um bom tempo de quadra aí, né? Acho que é essencial que ele tenha, porque o momento é esse pra gente ver. A gente já falou isso de vários jogadores, né, Wagner? Que parece que o Clifford, às vezes, ele, talvez pela vontade de vencer, ele queira colocar caras que ele acha que vai conseguir trazer um resultado positivo. Assim, tem mais chances de trazer um resultado positivo. O que é algo bom, é algo que a gente já debateu aqui. Nenhum treinador na NBA entra para perder jogo. E se entrar, na boa, tem que ser demitido. Porque essa função de pensar função de pensar macro é o GM, é entender que está ali num processo de reconstrução e tal. Mas eu acho que o R.J. Hampton precisa... Ele teve até um bom tempo contra o Lakers, né, Wagner? Teve 17 minutos de quadra ali, conseguiu fazer seus 10 pontinhos. Mas já diminuiu um pouco no Clippers, eu já me incomodei um pouco aí. Vamos ver, é uma aposta, eu acho que é uma aposta muito mais incógnita, eu diria, até do que a do Wendell Carter Jr., né? Que a do Wendell Carter Jr., a gente sabe que é um cara que pode produzir, mas que vive tendo lesão. Resolvendo esse problema de lesão, a gente pode ter um center interessante aí pro futuro. Até porque o Wendell Carter Jr. foi uma escolha mais alta, né? Ele foi escolhido logo depois do Bamba ali no draft 2018. Melhor a gente nem lembrar isso de escolha, né? Porque o R.J. Hampton foi um fim de primeiro round ali. Vem lembrar que escolheram o Bamba antes, a gente já fica meio baixo astral. Mas enfim, hoje eu tô... Não, hoje o episódio é positivo, vambora. Não, hoje eu tava vendo uma do Exonia lá que eu fiquei baixo astral. Nossa também. Senhora, não, nem fala. Vamos lembrar isso. Eu queria falar um pouquinho sobre o R.J. Hampton também. O primeiro jogo dele com a camisa do Magic foi contra o Lakers lá em Los Angeles. O Magic perdeu de 96 a 93 e o Hampton jogou 17 minutos e fez o recorde da carreira dele de pontos, que foram 10. Até então o recorde eram 9 pontos contra o Cleveland, numa vitória que ele jogou 19 minutos. Então ele já chegou pontuando mais do que ele já tinha pontuado na vida pelo Denver, né? Então acho que foi um sinal positivo. O que eu achei sobre o R.J. Hampton? Atleticamente é um cara... muito explosivo, salta muito, é muito rápido, ele é muito veloz. Me pareceu um pouco perdido na defesa, mas eu acho que é um pouco normal, né? Porque ele chegou num time completamente novo, cheio de jovens. Então, acho que demora um pouquinho para pegar, né? Um pouco, saber o que o seu companheiro vai fazer, a hora de trocar, a hora de ajudar. Enfim, acho que isso vem com o tempo. Eu senti ele um pouquinho perdido, né, nesse quesito defensivo. Mas, cara, no ataque com a bola, eu acho que ele vai ser uma opção de jogar realmente fora da posição 1, né? Acho que ele não vai ser um armador. Eu vejo ele e o Michael Carter Williams meio que numa função parecida ali. De jogar sem ser o condutor da bola principal. Sempre vai ter um armador com eles, né? Eu acho que o Carter Williams, inclusive, esse é um ponto forte que o Magic deveria usá-lo, né? Um cara fora da bola, para se movimentar, para cortar em direção à cesta, para fazer bloqueios.
menos com a bola na mão, mais sem a bola, fazendo o trabalho sujo, que eu acho que é o que ele faz de melhor, e defendendo, né? Ele fez aquela roubada contra o Kawhi no jogo contra os Clippers, e a cravada, gritando, o banco todo se levantou. Acho que isso é um ponto muito legal também. O Magic ganhou dos Clippers, e quando o Carter Williams crava aquela bola ali, faltando 5 segundos, o banco tá todo de pé, o Cole Anthony tá lá de moletom também, gritando, pulando, mobamba. Então acho que é muito legal isso, ver a galera empolgada mesmo para a próxima temporada, né? Teoricamente vai ser o time deles, com o Isaac, com o Fultz, claro, mas acho que eles estão sentindo que o momento é agora, a chance é agora de ter minutos relevantes na NBA, e eu acho que todo mundo vai querer aproveitar. Aí sobre o Hampton, a mecânica de arremesso dele me pareceu boa, é um cara explosivo que bate pra cima, muito rápido, ele puxou um contra-ataque lá em velocidade, fez uma bandejinha muito legal também. Então vamos observar mais ainda, é muito cedo, ele é muito novo também, e agora que ele vai ter mais chances, mais consistência em termos de minutos, então a gente vai observar de perto. Mas queria agradecer aí a Ana e o Bruno por terem participado aqui com a gente do Madcast, falado um pouco sobre nossos novos jogadores, e a gente garante que agora a gente vai ficar de olho em cada movimento deles, e com certeza vamos falar mais sobre eles aqui no nosso querido Madcast Brasil. Luiz, seguindo nossa pauta, precisamos falar sobre Chuma Okeke. Que bom, né? Que bom, não é? Que bom que não é de lesão, né? Não é? A gente fez essa mesma pauta na temporada passada, mas era ele lesionado. Agora como a gente esperou por esse momento, né, Luiz? Pelo amor de Deus. Mas como valeu a pena esperar, né? Valeu a pena. Valeu a espera total, porque assim, a gente tá vendo um cara que pode emergir aí como um jogador bem interessante no Magic, na rotação aí, né, do time. Mês de março muito bom para ele, né? Especialmente essa reta final do mês de março, onde ele foi seguidas vezes assim, batendo recorde de ponto, né? Agora ele teve 22 pontos na partida contra Portland, que foi o melhor desempenho dele, que foi dia 26. E esse jogo contra o Clippers aí, que ele teve 18 pontos, conseguiu jogar muito bem. Eu acho que assim, o Chuma Okeke, ele é um cara que a gente já falou várias vezes aqui. O Magic tem um potencial enorme em alguns jogadores. Jonathan Isaac, Chuma Okeke, o Cole Anthony, o Markelle Fultz. Então, é por isso que causou uma estranheza grande na gente, um processo de reconstrução. A Ana até falou no áudio, né? Desejou boa sorte pra gente nesse processo de reconstrução, que é uma coisa que me incomoda, porque não precisava. Eu não podia ter segurado o Vucevic, né? Eu também acho. Exatamente. Poderia. O Aaron Gordon e o Fournier, era natural que eles fossem sair. A gente repete isso várias vezes, tanto eu quanto você. Era algo que era natural de acontecer. Mas o Vucevic não. E esses jovens jogadores iam evoluir sob a asa de um All-Star, de um cara que conseguiria ser o centro das atenções ali, para eles evoluírem com calma também, conseguirem alçar voos maiores aí, quem sabe, para o Vucevic para que o Vucevic fosse trocado, na verdade, na próxima temporada, alguma coisa assim. Eu acho que o Chuma Okeke tem um potencial enorme, velho, enorme, assim, sempre a gente falou muito, muito dele. O potencial dele é tão grande que faz a gente pensar sobre ele entrar na rotação titular do Magic na próxima temporada, mesmo tendo o Jonathan Isaac, que é o power forward do time, que é o cara que a gente está esperando que seja o futuro aí do time, né? Seja o grande jogador aí da equipe. Mas a gente vê o Chuma Okeke numa evolução tão grande que a gente fica quebrando a cabeça pensando, porra, e se o Chuma Okeke jogasse ali na posição 3, como é que será que encaixaria isso de uma forma na próxima temporada? Sei lá, o Fultz, o Gary Harris, o Okeke, o Jonathan Isaac e o Carter Jr., como é que ficaria esse time? Eu já me peguei pensando várias vezes nisso. Tá sonhando já, né, Luiz? Pois é, porque especialmente nesses últimos jogos aí, deu uma animada, assim, de ver, porra, a gente tá perdido, né? A gente foi para um fundo de um poço ali, mas parece que tem coisas. Você falou isso bastante já também, né, Wagner? Assim, não é um time que tá em uma reconstrução completa, é um time que tem peças boas.
E o Chumokik é uma delas, e jovem, muito jovem. Então, tem muito ainda a evoluir. Eu acho que essa temporada próxima, mesmo que ele não seja titular, que ele seja o banco do Jonathan Isaac, que a gente vai estar muito bem servido nessa posição de power forward. Aí o cara tem 22 anos só. Vai ser muito interessante de ver esse time do Magic na próxima temporada. É isso. Sobre o Okiki, queria destacar primeiro aqui alguns números, né? Antes dessas trocas aí, o Okiki tinha, antes até março, na verdade, até 23 de março, ele tinha conseguido dígitos duplos em 2 jogos na temporada, só 2. 10 pontos contra o Toronto em fevereiro, 2 de fevereiro, e 11 pontos contra o Golden State, 19 de fevereiro. Até então ele não tinha superado a casa dos 10 pontos. E nos últimos 4 jogos, as médias dele são de 17,8 pontos, média, tá? 4,8 rebotes, 2,3 assistências e 1,3 roubada de bola por jogo, nesses 4 últimos compromissos do Magic. E o melhor ainda tá por vir, é o aproveitamento dele. Além de ter ganhado mais volume, de mais minutos, de tocar mais na bola, de arremessar mais, o aproveitamento dele nos arremessos tá absurdo. 62,8% nos arremessos e 63,2% nas bolas de 3, chutando quase 5 bolas por jogo e 83,3% nos lances livres. Então, o que isso me diz do Okiki? Que é um cara controlado, é um cara que tem leitura de jogo, que consegue selecionar boas jogadas, bons arremessos. Ele fez vários passes interessantes, ele demonstrou uma leitura de jogo, ele até em alguns momentos jogando como o famoso point forward, né? O ala armador que controla a bola. Então, assim, me chamou muita atenção essa capacidade dele, com a bola nas mãos, de leitura de jogo, de distribuir, de fazer o passe na hora certa, de buscar o arremesso, de buscar a jogada individual na hora certa, a infiltração. Então, assim, o Okiki é um cara que tá despontando extremamente bem, porque ele fez tudo isso que eu falei em média de 28,9 minutos. Na temporada, a média dele era de 22,6. Então, assim, os minutos dele aumentaram e a produção dele aumentou absurdamente. Na temporada ele tem 41% nas bolas de 3, é excelente. Então, assim, e é um cara que no começo a gente falou que a defesa, ele parecia meio perdido na defesa, estava sendo batido no 1 contra 1 muito fácil, mas ele já está melhorando demais nesse aspecto, tanto no 1 contra 1 na defesa, quanto num sentido mais coletivo, de ajudar, de fazer dobra, de cortar linha de passe. Ele está sempre envolvido ali nas jogadas, se posicionando bem. Então me parece um cara com um QI de basquete muito alto, que vai ser extremamente útil, principalmente também por espaçar a quadra, né, por ter esse chute de 3 bom. E, cara, eu tô muito empolgado com o Okiki, tô ansioso para ver esses últimos jogos dele na temporada. Eu acho que o Magic fez muito bem em apostar nele na 16ª escolha. Ele tava cotado até para ser escolhido mais para trás, mas acho que o Magic tomou uma ótima decisão escolhendo esse jogador. E, cara, vamos ficar de olho, porque se ele mantiver o que ele tem feito nesses 4 jogos, é difícil. Ele tá tendo a primeira oportunidade a nível profissional, de fato, mas eu acho que a gente tem que ficar muito de olho, porque se o Okiki despontar como um possível titular aí, jogando com o Isaac, eu acho que ele tem essa... Não sei se você concorda comigo, Luiz, mas eu vejo o Okiki como um cara com versatilidade. Epa, travou de novo aqui, hein? Hoje tá bom, hein? Eu vejo o Okiki com uma versatilidade defensiva suficiente para jogar ao lado do Isaac. Os dois trocando, um marcando o 3 e o outro 4, e fazendo essa inversão com muita tranquilidade, sabendo que ambos são capazes de jogar contra jogadores tanto mais fortes, mais atléticos, mais altos, quanto os mais velozes, mais ágeis. Então, o Kikão da massa crescendo aí, tá aproveitando demais essas mudanças que o Magic fez, promoveu nessa deadline, e eu acho que era quem a gente mais esperava mesmo, né, Luiz? O Okiki era o cara mais ansioso que a gente tava para ver dos jovens, talvez ao lado do Bamba, que ainda pode mostrar mais, mas eu acho que o Okiki já deu para empolgar bastante a gente aí nesses 4 jogos, e a gente vai continuar muito de olho nele, e com certeza vamos falar mais sobre Chuma Okiki aqui no Madcast Brasil. Luiz, agora eu quero trazer o ponto final da nossa pauta, um assunto que a gente já tratou aqui algumas vezes, que é sobre a situação do Magic na liga nessa temporada. O Magic precisa perder
Mas no meu ponto de vista, eu quero saber se você concorda comigo, quero saber o que você acha sobre isso. Os jogadores nunca vão ter essa mentalidade de o time precisa perder, e eles não podem ter essa mentalidade, e eu vou explicar rapidinho aqui por quê, antes de passar a palavra para o Luiz. Primeiro, a gente não tem dúvida de que o melhor para o Magic é perder o máximo de jogos possíveis para conseguir uma maior chance de ficar com a primeira escolha ou ficar entre as 3 primeiras, enfim. Quanto pior for a campanha do Magic, mais chance a gente tem de ter uma escolha mais alta no draft. Isso tá claro para todo mundo, acho que todo mundo entende isso. Os próprios jogadores, o Clifford entende isso, a diretoria, os torcedores, todo mundo entende isso. Porém, quando você vai entrar em quadra, como é que você vai pedir para um cara como o Wendell Carter Jr., R.J. Hampton, o próprio Okiki, enfim, todos os jogadores do Magic, todos eles estão numa situação única na carreira, que eles são protagonistas de um time da NBA agora, eles vão ter minutos garantidos até o fim da temporada. Como é que você vai pedir para esse cara, que precisa mostrar o valor dele, que precisa mostrar tudo que ele sabe fazer, que ele pode ser competitivo nesse mais alto nível profissional do basquete, como é que você vai pedir para esses caras perderem o jogo porque o time precisa ter uma escolha melhor no draft? Sinceramente, eu acho que isso não existe. Não existe a menor condição de você ter um jogador como o Wendell Carter Jr., que precisa se provar na NBA, que está em contrato de novato e precisa mostrar que o lugar dele é ali. Como é que você vai pedir para um cara desse perder? E se você pedir, como é que você vai tirar o cara desse buraco depois? Então, eu acho que, infelizmente, a realidade é essa. O Magic precisa perder, mas os jogadores precisam mostrar tudo que eles têm agora, é a melhor chance que eles têm. Então, assim, eu acho que o Magic vai se embeliscar um jogo ou outro, vai acabar perdendo a maioria, porque o calendário é difícil, os outros times são melhores, tem jogadores mais experientes, tem mais jogadores, e naturalmente vai perder. Mas, eventualmente, o Magic vai ganhar de jogos como esse contra o Clippers, ganhou, foi improvável, mas ganhou. Então, assim, eu acho que os caras vão ser competitivos e vão tentar ganhar, e o Clifford tá certíssimo, deu uma declaração falando que a gente vai entrar para ganhar sempre, e tem que entrar para ganhar sempre. Não sei se você concorda, Luiz. Você vê essa necessidade dos jogadores também como um obstáculo aí pro tank, mas é um obstáculo que é natural e a gente não tem que brigar contra isso, né? Pois é uma pauta recorrente aqui, né? A gente vê, assim, os esportes americanos têm uma cultura muito peculiar, que muita gente que não acompanha, ou que, enfim, acompanha outros esportes também, de outros lugares do mundo, ainda tem algumas ressalvas. Eu sou uma dessas pessoas que eu não sou muito adepto dessa cultura do tank. Eu acho que termina fazendo com que você se acostume a ter uma cultura de derrotas, né? Uma cultura perdedora. A gente vê, tanto é que tem muitos times que seguidas às vezes estão lá nas primeiras escolhas de draft, tentando se reconstruir, tentando fazer alguma coisa. Coroa muito más gestões, sabe? Assim, a gente tá perdendo aqui de Deus e o mundo porque a gente vai pegar, a gente vai pegar o Cade Cunningham, a gente vai pegar o diabo que carrega aí, toda temporada tem um Cade Cunningham diferente. Claro, é importante, mas a gente tem que pensar que vencer é muito importante. Era uma coisa que eu falava muito. O Magic estava conseguindo fazer uma mudança de cultura. A gente passou 6 temporadas sem ir para os playoffs. E aí, de repente, a gente está num cenário onde nas últimas 3 temporadas a gente foi 2 vezes aos playoffs. Saiu na primeira rodada, mas o que a gente está mais próximo? A gente está mais próximo de se tornar um time competitivo no leste ou está mais próximo de ser um time que tem que reconstruir tudo? A gente estava mais próximo de conseguir brigar, de conseguir subir, e era uma perspectiva que a gente tinha para a próxima temporada, né? Que o Magic fosse um time que não brigasse para ser 7º ou 8º, né? Que não fosse time de play-in, fosse um time de brigar para 5º, 6º, ser um time mais estabelecido ali no leste, até para sonhar com mais vitórias e tentar até avançar, quem sabe, a depender do confronto. Né? Eu acho que treinador que entra para perder tem que ser demitido. Eu já falei isso aqui no podcast, em qualquer função, em qualquer esporte. E jogador que entra para perder também não merece estar jogando na NBA. Né? Jogar na NBA é a nata dos jogadores ali. E como você bem falou, Wagner, tem muito cara jovem ali que quer se provar. E não só cara jovem. A gente tem o Michael Carter Williams que está morto para metade da liga.
Metade da liga não quer saber dele, acha que não vai produzir. E aí ele tem esse espaço no Magic para produzir. O Ken Burns, por exemplo, estava totalmente ali à parte para muito time da NBA. Hoje ele já tem um cenário até um pouco diferente, até uma valorização maior do que teria em outros cenários. Então a gente vê alguns caras que querem evoluir, que querem crescer, e você falou dali no momento do final do jogo, todo mundo comemorando, até o Cole Anthony estava lá comemorando. Isso é muito legal, que isso dá uma sensação de unidade, que é muito cara jovem ali que está falando, olha, é a chance da gente aqui, é o momento da gente aparecer e a gente crescer para virar jogador grande, jogador importante na NBA, quem sabe no futuro. Essa é a expectativa. Sobre o tank, é algo que é natural, porque o time é fraco hoje. O time do Magic hoje não é um time para brigar para playoffs, e não é um time para ficar na rabeira dos playoffs. É um time para ficar na parte de baixo. A gente perdeu as peças que poderiam fazer com que o Magic vencesse mais jogos, né? Para fazer essa transição. Se você for parar para pensar, o Magic tem aqui 2, 4, 6, 8, 10, 13 derrotas nas últimas 16 partidas. Então o Magic ganhou 3 jogos, bizarramente do Clippers, bizarramente do Nets, né? E bizarramente do Suns também. Mas ganhou esses 3 jogos aí. Então é algo que é natural. A torcida às vezes se incomoda um pouco com vitória, mas o Magic, ele tá na posição de ser uma das principais escolhas do draft, né? Já nesse cenário que o time está hoje. Então eu acho que é natural que essa campanha negativa aconteça, porque o time realmente falta, né, mão de obra para fazer com que esse time vença vários jogos. Aquela sequência de 4 vitórias consecutivas, 6 vitórias em 8 jogos. Eu acho muito pouco provável que a gente veja até o fim da temporada isso novamente, que a gente viu no começo da temporada. É natural até, pelo que esse time é, né? E aí, próxima temporada, a gente já vai ver um Magic diferente, um outro tipo de time, um time com uma ambição de querer chegar nos playoffs. Antes era uma garantia, assim. Eu acho que o Magic estava garantido que era um time de playoff no leste. Agora eu acho que é um time que briga pelo playoff, mas nessa temporada é um time que vai ficar lá na parte de baixo. Não tem muito motivo para ficar chateado com vitórias como essa do Clippers, ou contra o Suns, ou contra o Nets, porque nenhum time vai perder todos os jogos na NBA, gente. Isso aí não acontece, vai ganhar alguns jogos, mas se você for parar para fazer um recorte, nos últimos 16 jogos o Magic perdeu 13. Então o Magic é isso aí, não é um time que vai ganhar muito jogo. Então tem que é natural. É isso aí, Luiz. Falou bem, falou bonito. Acho que eu queria destacar só que o Magic ganhou 3 dos últimos 7 jogos, tá? A gente tá 3-4 nos últimos 7 jogos. É um ponto de vista, pra surpresa de muita gente. É outro ponto positivo. A gente olhou o copo meio cheio e meio vazio aqui no programa. Se fizer um recorte maior, é ruim, mas se fizer um recorte mais conciso, não tá tão ruim. Ganhou 3, sendo vitórias contra Brooklyn, Phoenix e Clippers, né? 3 contenders aí. Talvez o Phoenix não, mas com certeza tá entre os bons times do Oeste. E ganhou 3 jogos improváveis. Então, acho que essas vitórias ainda vão se repetir, sim, até o final. Tem alguns jogos aí bem ganháveis pro Magic. Mas eu sinceramente espero que o time perca o suficiente para ficar lá no top 3 do draft e escolher um cara melhor para o nosso futuro aí a longo prazo. É isso, né, Luiz? Vamos encerrar por aqui. É isso. Vamos. Episódio 27, quase 1 horinha já de programa. Opa. Falamos sobre muita coisa, recebemos convidados. Agradecer ao pessoal aí novamente, né? Sim, com certeza. Agradecer o Bruno e a Ana Luísa que mandaram os áudios pra gente. Muito obrigado aí. A gente vai tratar com carinho os meninos RJ Hampton e Wendell Carter Jr. e torcer pro Gary Harris evoluir aqui, o veterano Gary Harris evoluir no Magic com mais protagonismo ofensivo. Então é isso, Luiz. O episódio 27 do Madcast Brasil vai ficando por aqui. Antes, um spoiler, né, Luiz? Um spoiler do bem. Domingo agora tem Denver e Magic. O Magic joga contra o Denver lá em Denver. Vai ser o reencontro do Magic com o Aaron Gordon. Primeiro jogo contra nosso querido Aaron Gordon.
E o Madcast, esse jogo vai ser transmitido pela NBA Brasil no YouTube, de graça. Então, você que não assina o League Pass ou que, enfim, não consegue assistir muitos jogos do Magic, o YouTube vai transmitir esse jogo de graça, 11 da noite, domingo, 4 de abril. E o Madcast Brasil vai fazer uma aparição relâmpago ali, né? Vai ser rapidinho, mas a gente vai aparecer durante a transmissão. Então, fica ligado lá e assiste a gente no jogo contra o Denver. Luiz, dito isso, episódio 27 do Madcast Brasil fica por aqui. Até semana que vem? A semana que vem. E até domingo também, né? Vamos ver. E até domingo, exatamente. Acabei de falar e já esqueci, né? Rapaz, gente. Então é isso, galera. O Madcast Brasil fica por aqui. Um abraço. Go Magic!